Bom dia, bom dia. Hoje é 10 de março, domingo, e o tema do devocional de hoje vai ser não temas. Deus nunca perdeu o controle. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Isaías 41:10, que diz o seguinte: Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Meus queridos, esse versículo que nós acabamos de ler, ele traz verdades incríveis e empoderadoras a respeito do cuidado que Deus tem conosco e com as nossas vidas, né? Nós devemos entender que Ele está conosco, independente da estação da qual nós estejamos vivendo, seja ela boa, seja ela neutra, seja ela ruim. A sua mão direita vitoriosa, ela sempre nos segura e nos conduz a um lugar de descanso. Muitas vezes nós não compreendemos o que é esse descanso. Eu demorei um tempo para poder compreender o que é esse descansar que a palavra de Deus tanto pede a gente, descansa em Deus, descansa em Deus. E basicamente nós não ficarmos aflitos e ansiosos, porque o fato da gente descansar é quando a gente está com os nossos pensamentos tranquilos, quando a gente está com o nosso corpo em repouso, quando a gente não está trabalhando. E quando a gente está aflito, ansioso, nós estamos trabalhando a nossa cabeça, nós estamos gastando a nossa energia com essas preocupações e com essas ansiedades. E aí, quando Deus ele pede para a gente descansar nele, é exatamente isso, para a gente não gastar a nossa energia com essas preocupações, com essas ansiedades, porque ele já está no controle de absolutamente tudo, quando ele pede para a gente não ficar aflito. E nós sabemos que nós não estamos isentos de problemas, de tempestades, de desertos em nossas vidas. Tudo isso faz parte do processo pelo qual nós precisamos passar para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa aprendizagem aqui na Terra. E hoje mesmo, você, eu, cada um de nós pode estar enfrentando alguma situação difícil em alguma área em nossas vidas, mas nós devemos entender que a forma como a gente vai lidar com essa situação é que fará toda a diferença. Perceba que Deus ele não olha para os nossos erros, ele não olha para os nossos passados, ele não olha para as nossas decisões contrárias. A vontade dele, é que você possa ser tomado pelas decisões dele e pelo controle dele daqui para frente, Quando Deus ele faz a analogia de buscar a ovelha perdida, pense bem comigo, ele tem um rebanho com 100 ovelhas, as 99 ovelhas estão lá andando bonitinho, e aí tem uma ovelha que por alguma circunstância resolve ser teimosa, resolve sair do caminho e se perde. Deus ele não tem esse instinto punitivo, ele é protetor, ele vai de encontro àquela ovelha perdida, e no momento de encontro à ovelha perdida ele não vai lá falar, é porque você se perdeu, porque você saiu do caminho, ele não vai dar bronca nessa ovelha, muito pelo contrário, ele é um pai acolhedor, protetor, ele vai lá acolher, proteger ela e guiar ela daquele momento em diante. E é o que Jesus, fez em diversas ocasiões e situações em que ele passou aqui pela terra.
né? Na passagem em que Maria Madalena, que era uma de suas discípulas, ela acaba se perdendo em algum momento e ela volta e ele fala: filha, né? Se arrependa dos seus pecados e não volte a cometê-los mais. E em outras diversas passagens onde Jesus ele realiza grandes milagres e aquela pessoa se prostra aos pés dele e fala: mas sabe, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço isso. Aí ele fala: filho, vai, sua fé te curou, se arrependa dos seus pecados e não os cometa novamente. Né? Deus ele tem esse instinto protetor, ele não tem esse instinto punitivo. Ele se importa com o que nós faremos daqui em diante, com a nossa mudança, com, né, o que faremos da nossa vida, com as nossas atitudes e com as nossas escolhas daqui em diante, a partir do momento que nós firmamos o nosso compromisso com Ele. O texto que nós lemos no início, né, lá em Isaías, Deus ele estava advertindo seu povo dos seus erros, né, pelo fato deles o terem abandonado. Mas, contudo, ele reafirma a sua promessa, dizendo que jamais os abandonará, bastando que eles arrependam e voltem para ele. E aí, né, a gente toma isso como um desafio, olhar para a nossa história e saber que a nossa história ela pode ser completamente ressignificada, assim como a daquele povo, onde o texto de Isaías diz, né, que sempre há um novo horizonte em Deus, sempre haverá uma nova chance em Deus, basta nós tomarmos a decisão de fazer de forma diferente. Nós devemos saber, né, que a insegurança e o medo, eles são sinais de que nós ainda precisamos entregar o controle absoluto nas mãos de Deus. O medo, ele é o maior inimigo da fé, né? É o que vai completamente contra a fé. Porque a fé, né, é o acreditar sem ver. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, que nós possamos confiar plenamente e cegamente nas promessas. Que quando nós nos sentirmos desanimados, deprimidos, aflitos, ansiosos, com medo, inseguros, que nós possamos nos lembrar que Deus ele está conosco como um bom pai, como um bom pastor, como um companheiro. Então, por isso, né, nós devemos confiar, não ter medo, pois, né, todos nós temos um Deus presente que nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. E que quando as nossas forças cessam, certamente Ele nos carrega no colo. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar mais um dia, obrigado por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Pai, obrigado pelo meu esposo, obrigado pelo meu pai, obrigado pelos meus avós. Pai, obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, que é o nosso sustento, que é o que nos permite colocar o nosso pão de cada dia em nossa mesa. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que nós vivêssemos até aqui, sejam elas boas ou ruins. Pai, no dia de hoje, nós te clamamos e nós te pedimos. Aumente a nossa fé, aumente a nossa dependência em Ti, Pai. Esvazia-nos de nós mesmos e nos encha de Ti, Senhor, para que possamos cada dia mais ser mais parecidos com o Senhor. Pai, nos ensina a descansar em Ti, Pai. Pai, nos ensina a entregar completamente o controle da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos planos nas Tuas mãos, Pai. Pai, nos ajude a
descansar e nos ensine a descansar, nos ensine a confiar plenamente e cegamente nas tuas vontades e nos teus planos que o Senhor tem para as nossas vidas, pois sabemos que a tua vontade para as nossas vidas sempre é boa, perfeita e agradável. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenham todos um domingo muito feliz, muito abençoado. Que a gente possa também ter uma semana muito abençoada, uma semana de boas notícias, uma semana de renovo, uma semana de muita proteção. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus e a palavra de Deus e os ensinamentos de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Fiquem todos com Deus.